Oi, amigas, e sejam bem-vindas a mais um vlog neste canal. Peço desculpas que não tivemos vlog na semana passada, foi muito corrido pra mim, eu não consegui gravar. Mas hoje é quarta-feira, são 10 horas da manhã, eu tô me arrumando pra treinar, que eu vou já enquanto eu assisto os 20 anos de Hannah Montana. E, gente, marcou uma geração, né? Meu Deus, eu nem gosto de ficar falando sobre isso porque aí a gente entra naquela questão, tô me sentindo velha, apesar de eu saber que eu não estou. Mas é difícil, meu Deus, você assistir uma coisa que você assistia quando você era criança. E eu... Pera, deixa eu mudar aqui. Eu amava muito, gente. E pra mim, assim, especificamente, eu morava nos Estados Unidos quando lançou Hannah Montana. Eu morava lá com a minha mãe, então assim, eu tinha um quarto rosa pink. Rosa pink, a parede era pink, a cama era pink, tudo era pink. E era onde eu assistia, eu tinha um cachorro desse tamanho, de pelúcia, pink. E era onde eu assistia Hannah Montana, no meu quarto pink. E aí eu assisto isso e eu fico, meu Deus, que saudade. Que saudade, eu era bem americaninha. Já era completamente americanizada, assim, norte-americana, né? Estadunidense, na verdade, que é assim que hoje eu sei que é assim que se fala. Mas enfim, nostálgico. E não só isso, mas eu acho que cada música dela, talvez não cada música, mas muita música dela, eu dedicava pra um boyzinho diferente. Eu paquerava muito, eu sempre gostei muito de paquerar, de flertar, assim, do flerte, sabe? Eu sempre fui muito do flerte. Desde novinha, e nessa época, quando eu morava nos Estados Unidos, eu fiz elementary school e eu fiz middle school também. Então era muito, principalmente middle school, é muito essa época de você estar conhecendo pessoas e, enfim, paquerando e flertando. Então, nossa... Desde muito cedo eu comecei na paquera, me apaixonei por muitos meninos. Nossa, eu já me apaixonei tanto por tantos meninos, mas era divertido. Enfim, tô fazendo aqui meu café da manhã. Ontem a gente recebeu uns amigos aqui em casa. Na verdade, assim, eu tenho ido dormir bem tarde, ultimamente. Cada vez mais tarde, tipo, há um bom tempo atrás eu ia dormir às 10, aí passou a ser 11, meia-noite. Agora, 1 da manhã. E vou falar, eu não gosto, porque ferra muito a minha rotina no dia seguinte, eu fico cansada. Muitas vezes eu acordo mais tarde, por exemplo, hoje eu acordei mais tarde e eu não pratiquei. E, gente, isso é muito inadmissível pra mim. Não inadmissível num lugar de eu não me permito. É claro que eu me permito, mas inadmissível num lugar de... Se isso acontece com frequência, a ponto de eu falar, putz, afetou a minha rotina da semana inteira, aí isso me incomoda. Até porque a prática pra mim é muito importante. Então, assim, se eu já acordo atrasada, aí eu já acordo estressada, aí eu já acordo na correria, aí eu já acordo, sabe, putz, não fiz uma coisa que pra mim era importante logo no início do dia, eu já fico estressadíssima. Então, eu tô realmente tentando entender, assim... Na verdade, eu sei, a gente tá recebendo muita gente aqui, eu tô ficando acordada até bem tarde editando alguns vídeos, eu acho que eu tô com um volume bem alto e legal de conteúdo nas minhas redes sociais, então isso também tem um preço, né? Eu que gravo, eu que edito tudo, mas eu quero entender porque há um bom tempo atrás eu acordava 5 horas da manhã pra praticar. Eu vou falar, era perfeito. Gente, era perfeito. Porque eu terminava a minha prática cedinho. Ninguém nem tinha acordado ainda. E tudo bem, eu não preciso voltar pra esse extremo de acordar às 5 da manhã. Até porque hoje, ainda bem, eu tenho uma flexibilidade na minha rotina que eu não preciso. Mas 6, acho que 6 é um horário que é legal e que não é uma coisa, nossa, é um absurdo. Então, tô tentando aos poucos voltar a ajustar minha rotina e priorizar o meu sono, porque... Nossa, pelo menos pra mim, assim, faz muita diferença, mesmo. Essa música, If We Were a Movie, da Hannah Montana, tinha um menino, eu morava num condomínio com a minha mãe, né, e meu padrasto. E tinha um menino da minha escola, ele era um ano mais velho, e ele morava nesse mesmo condomínio. E a gente pegava o mesmo ônibus pra ir pra escola, o school bus, que era na nossa rua, ele morava, tipo, do lado da minha rua. Então todo mundo se encontrava na parada de ônibus, né, de school bus, aquele amarelinho, de manhã, e a gente voltava juntos. E, gente, assim, quando eu falo
Não é que eu gostava dele. Eu era obcecada nesse cara. Assim, era uma obsessão de tipo, eu via ele chegava perto de mim, eu tremia. Eu tremia. E eu conheci ele logo quando eu me mudei para os Estados Unidos com a minha mãe. Não logo, mas assim, talvez um pouco depois. Eu tinha, sei lá, 10 anos. E a minha obsessão por ele durou até eu ficar com ele. Ficar mesmo. A gente tinha dado um selinho, assim, com uns 14 anos. Mas eu fui ficar com ele, tipo, dormir com ele com 20... Acho que eu tinha uns 21. Foi durante a faculdade. Ele não fazia a mesma faculdade que eu, mas eu sempre voltava pra ver minha mãe, às vezes, aí, enfim, a gente acabou ficando. E eu era obcecada nesse menino. Obcecada de, tipo, tremer quando eu via ele. Eu sabia qual era a casa dele, né? Então, assim, várias vezes à noite eu ia passear com um cachorro pra passar na frente da casa dele. Eu sabia qual era a janela do quarto dele, então eu ficava olhando dentro. Eu falei, eu era meio estranha. E ele não tava nem aí pra mim. Ele não tava, imagina, menino de 10, 11, 12 anos. Tipo, ele não tava nem aí pra mim mesmo, assim. Eu acho que, inclusive, ele até me achava muito estranha. Porque eu acho que ele via como eu era obcecada por ele. E com uns 14 anos, a gente namorou por 2 semanas. Foi ridículo esses namorinhos, assim, tipo... bem tosco, a gente deu um selinho, tudo bem. E aí, só que aí depois, quando a gente cresceu, a gente ficou muito amigo, né? Lá com uns 20 anos, a gente ficou muito amigo. E onde eu fazia faculdade nos Estados Unidos, era 1h30 de carro da casa da minha mãe. Então, era em outra cidade, mas era 1h30 de carro. Então, eu ia relativamente com frequência. E ele continuou naquela mesma cidade. Então, conforme a gente foi ficando amigo, eu ia, às vezes a gente saía com uma turma de amigos da escola, enfim. E a gente acabou um belo dia ficando e transando. E foi uma... Foi horrível. Gente, imagina, ele obviamente não vai ver esse vídeo. Gente, foi péssimo, foi horrível. Tipo, foi horrível. Foi um dia muito de desilusão, assim, na minha vida. Porque eu falei, cara, tudo bem, quando eu fiquei com ele, eu já não era mais alucinada por ele. Não era. Mas tinha aquela coisa de paixão de quando eu era mais nova. Tipo, mano, isso era tudo que eu mais queria, era estar com esse cara. Eu tô conseguindo. E aí você tá brincando que é isso? Você tá brincando que eu esperei 10 anos pra isso. Não esperei, né? Mas assim, imaginei esse momento. É isso? Ai, foi horrível. Foi horrível, tudo foi horrível. O beijo foi horrível. O ato, tudo foi horroroso. Tudo bem, e aí depois disso eu sinto que a gente deu uma distanciada. Tipo, a gente ainda, de vez em quando, a gente ficou amigo. Então, de vez em nunca, e aí, como você tá? Como estão as coisas? Mas assim, hoje, imagina, ele tá casando e tal. Mas foi um momento, uma desilusão, assim, inesquecível na minha vida. E assim, com o homem americano, ele era americano. É importante falar. Com homem americano, eu acho que na verdade não tem regra. E tal, americano faz assim, assim, assado. É bom ou é ruim? Não, acho que não tem regra. Mas o que eu vi com a minha experiência com homens americanos? Ou é muito incrível, ou é uma bosta você dormir com um cara americano. Não tem muito meio termo, assim. Ou o cara é muito, tipo, muito aberto, sabe o que tá fazendo, enfim, super preocupado e tal. Ou ele, mano, ele não tem noção do que ele tá fazendo. Ou ele é assim, perdidaço. Então essa é a minha experiência. E eu sinto que, eu diria que num geral, assim, generalizando, tá? Tá mais pra perdidaço. Eu sinto que eles não... Como é que eu posso falar? Eles não têm muita noção sexual, sabe? Eu acho que eles não foram muito ensinados, assim, como eles não são... Apesar de ser, sim, uma cultura meio... que eles se sexualizam, principalmente as meninas também, mas assim, não é, sabe? Eles não têm conhecimento da coisa. E não tem um molho também. É isso, o americano não tem molho. Então, isso tudo afeta lá na hora, né? Mas enfim, eu tô falando disso porque várias músicas da Miley, da Hannah Montana, me lembram esse cara. Me lembram essa obsessão que eu tive por ele. Que era uma coisa bem de tipo, eu sabia, né? Lá você troca de aula a cada vez que o sino toca. E eu sabia mais ou menos o schedule dele, os horários dele na escola. Então, toda vez que eu ia no banheiro, toda vez que eu trocava de sala, eu me esforçava bastante pra passar por ele, né? Ou o locker dele, sabe? Os armarinhos. Eu sabia qual era o locker dele. E aí eu sempre tentava ali passar em frente, né? Por isso que ele devia me achar uma estranha por muito tempo. Mas tudo bem, eu era completamente obcecada. Mas assim como eu fui obcecada por ele, eu fui obcecada por outros caras também. Não como eu fui por ele, mas assim, mini obsessões, sabe, ia mudando.
Eu já me mudei de país, de cidade. Você ficar no mesmo lugar e um dia olhar pra trás, torto e buscar algo maior. E nesse vídeo do quadro Papo Gostosa, eu quero conversar com vocês sobre... Tô aqui editando. Eu saí hoje à tarde rapidinho. Meu pai tá visitando, né, de Fortaleza, com a minha madrasta. Então eu fui encontrá-los, ficar um pouco com eles. Fiz as minhas patas e tô tentando finalizar essa edição aqui pra esse vídeo que eu quero postar amanhã, aqui no YouTube do quadro. Gente, e ainda tem pessoas que falam que o feminismo só prejudica as mulheres. Essa pauta, ela tá sendo tão presente na minha vida, na vida de todo mundo, acredito, né, se você é mulher, nesses últimos tempos, porque tem tanta coisa bizarra acontecendo. Eu espero que as coisas mudem. É muito louco como hoje a pessoa pode... Tem tanto criador de conteúdo, né, que fala tanta merda na internet que eu fico tipo, gente, isso não pode, não é possível. É até... desanima um pouco, sabe? Você vê pessoas com esses pensamentos que tem tanto engajamento, tanto seguidor, não pelo seguidor em si, mas que tem tanta atenção, sabe? Você fala, como assim? Como assim? Tipo, sério que é preciso você fazer isso pra crescer na internet? É sério que essas pessoas conseguem crescer e outras pessoas que são tão legais, que falam coisas tão inteligentes, tão bacanas? Me dá uma raiva quando eu vejo certos vídeos, me dá uma raiva quando eu vejo pessoas que eu conheço que seguem esses perfis Red Pill. Nossa, o sangue vem aqui, ó, na cabeça. Na mão, vem em todo lugar. Então assim, essa é uma pauta que provavelmente eu vou falar mais disso nesse vlog, porque tá sendo muito presente, assim, nesses últimos dias, com tudo que tá acontecendo. É complicado. E aí eu quero falar muita coisa, mas aí ao mesmo tempo eu falo, vou me poupar, mas aí eu falo, não fala, sabe? Se eles estão falando, você também pode falar. Mas eu fico, será que eu quero entrar nisso? Vamos ver. Eu e o João estamos indo para um pocket show de uma banda que chama 2 de 1. Na real, assim, eles são bem legais. Eu conheço uma música só, o João curte mais. É uma banda pequena, mas eles chamaram porque ele conhece, né, os meninos da banda. Aí eles... Nossa, que horror! Aí eles chamaram o João, aí a gente vai. Nem sei direito como vai ser, o que é, se é um show, se é só tipo uma galera, uma sala. Eu não sei. Ai, eu tô só indo. Nossa, ficou zoadíssimo esses meus cílios. E é o que a gente vai fazer hoje. Ontem a gente recebeu amigos aqui, eu falei, hoje tem esse mini show. Ela tá na atividade. Nossa, eu nem falei, né? O Lola foi muito legal. Eu acabei não gravando aqui pro YouTube porque eu tinha uma publicidade pra fazer e aí ia ficar muito confuso pra mim, sabe? Quando é publicidade que você tem que gravar e postar na hora, pra tá gravando pra 2 plataformas é muito difícil, eu acabei nem gravando. E a publicidade era do Ray-Ban Meta, que era do óculos, que grava, enfim, muito legal. Meu Deus, que óculos da hora. Mas foi muito divertido, Lola. Nossa, foi muito divertido. A gente foi bem cedo, tipo 3, e a gente ficou até o último show. A gente voltou, assim, realmente, sei lá, 3 da manhã, exausta. Eu demorei, assim, uns 2 dias pra me recuperar, mas valeu a pena. Eu bebi. E não é que eu bebi pouco, não, tá? Eu bebi. E eu não me arrependo, foi muito divertido. A galera que a gente tava também era muito divertida, enfim, foi super legal. Eu fui no dia da Sabrina, que basicamente, assim, eu amei. Mas eu queria ter ido também no dia da Lorde. Eu acho que eu ia ter gostado muito, mas acabei indo só em um dia mesmo. Mas, assim, honestamente, também foi o bastante, porque eu já tava tão cansada depois desse primeiro dia. Look pronto. Estou assim. Saia, camiseta, bota, bolsa. Make também não dá pra ver direito, mas pronta e vamos!
Mundo de certezas, mas não dá. Não sei viver sem. Bom, o João passou a informação errada. Não era um show. Não passei a informação errada, não. Passou. Não. Não era um show. A gente ficou lá escutando o álbum. Foi tipo um listening bar. É tipo foi um listening álbum. Um listening álbum que estava muito bom de fato. Mas não foi um pocket show como a gente imaginou que era. Ia ter um show, umas músicas agora, mas... Na verdade eles iam cantar agora. Não, agora não, um pouco depois. Mas a gente tá cansado. E vamos voltar pra casa. Nossa, uma pessoa no meio da rua. Mas o álbum deles lança na sexta-feira. Gente, a banda é muito boa, chama 2 de 1. Eu acho que eu já tinha falado, eles são muito bons. Só que eles são assim, zero conhecidos. Zero conhecidos. E eles são muito bons, mesmo. Assim, surreal. Tipo, surreal. Vale a pena escutar. Mas... Ai, que fome. Vamos voltar pra casa pra jantar. E dormir. Era como um frio, uma agonia natural. Você primavera, e eu sem saber do final. Só pra mostrar pra vocês essa ideia que eu nunca nem tinha pensado nisso, mas eu tenho uma personal organizer que ela vem de vez em... Ela veio só 2 vezes desde que eu me mudei pra cá e ela me ajuda muito a deixar as minhas coisas organizadas. Muito mesmo. Principalmente aqui, que os armários eles são bem antigos e não tem um aproveitamento de espaço muito bom. Assim, tem muito espaço, mas como o armário é feito, às vezes fica um pouco difícil. Inclusive, a gente tá até pensando em fazer uma obrinha aqui, mas depois eu falo mais sobre isso. Só que, enfim, eu tava com todos os meus colares embolados, gente, assim, com nó embolados. E aí ela deu a ideia de colocar ganchinho aqui, que compra no Mercado Livre mesmo, e pendurar eles aqui. E aí a gente fez dessa forma e, nossa, é aquele tipo de coisa que eu falei, como que eu nunca tinha pensado nisso antes? É claro que quando você abre e fecha o armário, ó, tem que tomar cuidado, assim, ele não cai, tá vendo? Ele não cai. Mas claro que eu abro e fecho com cuidado, mas nossa, tá tão mais prático, sabe? E aí eu até comprei já mais ganchinho, e aí, enfim, conforme eu vou tendo mais colar, ou às vezes eu tive que colocar, assim, 3 em 1, então eu quero deixar um em cada ganchinho pra ficar realmente cada coisa no seu lugar. Solução simples, mas faz toda a diferença. Outra coisa que pra mim... Gente, olha como fica bonitinho, como ela organiza. Que ajuda muito são esses organizadores aqui. Ela que traz, e aí eu compro dela. Eu não sei onde ela compra isso daqui. Ela diz que compra direto do fornecedor porque ela compra mais barato. Mas aí olha como fica organizado. Ó, aí os pijamas. Esses são meus pijamas. Olha como fica. Esse já é mais de paninho. Eu até prefiro esse daqui, que ele é de plástico, ele é mais estruturado. Mas tudo bem, fica muito, muito organizado. E assim, eu sou o tipo de pessoa que não funciona. Eu não funciono na bagunça. Por mais que eu seja organizada, como eu falei, aqui eu e o João a gente divide muito os espaços, então a gente meio que divide quase todos os closets, tipo, o do escritório dele, só na verdade do meu escritório que ele não usa. Mas o do quarto, do escritório dele, ó, tipo, eu uso esse, ele usa esse. E esse é o escritório dele. E às vezes acaba que fica um pouco bagunçado, sabe? Até pra eu estruturar direito, onde eu boto cada coisa, pra ficar funcional mesmo. E aí ajuda bastante. Se vocês quiserem, eu posso passar o contato dela, ela é muito boa. O que eu tava falando de organização é que pra mim faz toda a diferença. Tipo, ai, palma. Não consigo também com porta aberta. Eu não consigo funcionar na bagunça, mesmo. E eu acredito muito que uma casa organizada ajuda você a ter uma mente organizada. Eu acredito muito nisso, muito. Eu não sei, eu não vejo como seria possível uma pessoa ter uma casa, tipo, super bagunçada. E isso é independente, sabe, gente? É independente de qualquer coisa. Eu acho que sempre dá pra você manter o seu cantinho organizado, sabe? E se você não tem muito espaço pra ter coisa, tenha menos coisas. É isso. Quando aqui começa a lotar demais, eu dou muita coisa, ou eu levo lá no Peça Rara, que eles compram,
Então é isso, sabe? Eu nunca conseguiria ter minhas coisas, tipo, todas emboladas, uma em cima do outro, uma em cima da outra. Porque, eu acho que iria afetar muito minha saúde mental. Muito, muito. Então essa é a minha dica. Organize suas coisinhas. E se você tem muita coisa que você não usa, doa pra quem precisa. Ou vende. Eca. Que eco, que? Cabelo. Lá eu vou gravar um vídeo enquanto eu faço o meu skincare. E aí depois eu mostro pra vocês o que eu passei no meu rosto. Pronto! Skincare feito. Vou mostrar tudo que eu passei, porque eu fiz no vídeo. Primeiro eu tirei minha maquiagem com esse daqui, que uma seguidora que recomendou, que me indicou e eu gostei muito pra tirar maquiagem, não arde no olho. Aí eu passei este cleansing oil e por último esse sabonete de rosto. Por último não é por último de limpeza. Aí eu passei esse sérum. Gente, isso daqui não acaba nunca. Parece que eu não uso, né? Eu uso todo dia. Há muito tempo. Não acaba. Melhor assim. Aí eu passei retinol shot aqui. 3, 4, 5. Já pedi o meu estoque. Pedi mais 2 desse daqui na YesStyle. De tão bom que é isso daqui, tá? Eu já falei muito dele. Aí creme para os olhos. Opa. Aqui. E lip mask. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu gosto. Agora vamos para os cabelos. Eu tô cuidando muito do meu cabelo, gente, porque desde que eu fiz o último corte, que eu também passei uma corzinha nele, assim, eu descolori... A gente descoloriu muito pouco, mas só pra ele ficar um pouquinho mais marrom aqui dentro, sabe? Eu até falei pro Léo hoje que eu fui lá, eu senti que ele sentiu um pouquinho. Não muito, mas ele sentiu. E então por isso eu tô tentando cuidar bastante dele. Aí eu vou passar minoxidil nas entradinhas. Eu fico tão feliz que eu tô recebendo algumas mensagens de vocês falando: Ju, eu comecei a usar minoxidil nas minhas entradas já faz alguns meses, porque eu ouvi você falando. E nossa, elas fecharam muito. Aí eu... Sim, diva, funciona. Você só tem que tomar cuidado se você tem cachorro ou gato, já falei que é super tóxico pra eles. E você tem que passar todo dia. Mas assim... Aí vocês sempre perguntam qual que eu compro. É o Punch. E eu compro na farmácia. Não precisa de pedido médico, mas assim, fala com o seu médico antes de usar qualquer coisa. Até porque é uma coisa meio forte, eu acho. O minoxidil. Aí eu vou passar esse tônico na raiz, que é de uma marca coreana, que é da Doctor for Hair. Também compro na YesStyle. Mas já falei, né? Tem um da L'Occitane que eu quero muito testar. Dizem que é muito bom. Quando esse daqui tá acabando, aí eu vou ver se eu compro. Então passo tudo aqui, ok. Aí o que eu faço? Eu venho com essa escovinha dura. Também comprei onde? Na YesStyle. Nossa, eu vou pedir pra eles me patrocinarem. Mas aqui é bem confiável, assim, demora um pouco pra chegar. Tipo, na verdade demora assim 1 mês pra chegar. Você tem que meio que comprar e esquecer, sabe? Muita gente compra na Shopee também esses produtos coreanos, mas gente, eu fico um pouco de medo de ser falsificado. Porque eu sei que você tem que saber exatamente a loja que você tá comprando. Tipo, minha irmã mais velha, ela compra tudo na Shopee. Ela sabe as lojas, mas eu fico um pouco de medo, sabe? De passar produto falsificado no meu rosto. Aí por último, à noite eu sempre passo um óleo. Eu tenho alguns, hoje eu vou passar esse daqui da Olaplex, que eu trouxe dos Estados Unidos. Mas assim, qualquer um funciona. Eu tenho um da Vela também, que eu gosto muito. E é isso de cuidado com o cabelo. Faço isso toda noite. Toda noite. Vamos falar sobre... Não sei se eu quero falar sobre isso. Mudei de ideia. Eu ia falar sobre a quantidade de homem que odeia mulher que tem por aí. E de mulher que odeia mulher. Mas eu não sei se eu quero falar sobre isso. Eu vou falar só uma coisa sobre isso. Corta para, eu fico aqui 15 minutos falando. Gente, às vezes, o ódio, a misoginia, o ódio contra as mulheres, ele não é explícito. Às vezes, a pessoa não precisa falar, eu odeio mulheres, pra odiar mulheres. Por exemplo, assim, uma coisa que me incomoda muito, tá? Que eu abordei também nas minhas outras redes. Eu vejo muitas mulheres falando aqui na internet, enfim. Homem que é homem não faz isso, homem que é homem não faz aquilo. Eu já falei aqui pra vocês o quanto essa fala é absurda. É homofóbica, é muita coisa. E não é legal. Quando a gente atrela certas características ao masculino e certas características ao feminino, isso é um território muito perigoso. É muito perigoso. Você falar que um homem não pode ter certas características femininas, gente, isso é muito problemático em tantos lugares.
Não que é problemático ser gay, não é, óbvio. Mas esse pensamento, sabe? Então, assim, tem muita coisa que começa aí, sabe? Tem muita coisa que começa de uma forma muito sutil. Eu até dei um exemplo nas minhas redes sociais, né? Imagina eu chegar aqui e falar: mulher que assiste futebol não é mulher. Mulher que bebe cerveja e uísque não é mulher. Eu tenho certeza que as pessoas iam falar: você é idiota? Você é burra? Sou ridícula, cala a boca. O que você tá falando? Mas quando a gente fala relacionado ao homem, é muito normalizado. Mas mesmo falando relacionado ao homem, às vezes a gente não percebe que isso tá diretamente ligado ao ódio contra as mulheres. É isso que eu tô tentando falar. Eu não sei se eu tô sendo clara aqui. Isso é uma coisa. A outra coisa é, vocês precisam entrar nesses perfis de homem red pill e ver quem segue esses caras. Se tem gente que tá próximo de você, que tem esse pensamento, você precisa saber. Então, foi muito louco eu entrar nos perfis e ver quem seguia e ver quem engaja com os conteúdos. E é triste, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque eu já fico assim, tô entendendo como você pensa. É importante a gente saber como às vezes as pessoas pensam, principalmente as pessoas mais próximas, amigos, enfim. Então essa é uma coisa que eu queria falar. E também queria falar que às vezes muitas pessoas falam que o feminismo só prejudica a mulher. Eu acho que uma mulher que fala isso, ou um homem, mas principalmente uma mulher, eu acho que ela não tem noção do que ela tá falando. E eu acho que, ainda bem, ela é uma mulher muito privilegiada, que nunca teve que passar por nada de ruim. Porque se ela tivesse passado, ou se ela passar por algo ruim, é o feminismo que vai salvar ela. E é muito triste que muitas mulheres não enxergam isso. Enfim, é um tema muito sensível. Eu doso muito o que eu falo e o que eu não falo, por questões de, às vezes, eu tenho medo de ser interpretada da forma errada, apesar de que, assim, vocês sabem como eu penso. E eu tento não falar também num momento de raiva, porque aí, nossa, sai muita coisa feia e eu também não é a energia que eu quero passar aqui. Mas a gente tá vivendo em uma época muito caótica. A gente tá vivendo em uma época onde tem gente na internet. Eu preciso pegar o nome do documentário que eu tô assistindo na Netflix, que é um documentário sobre isso, sobre cultura red pill nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas fora. Eu comecei a assistir, eu parei, eu quero terminar. A gente tá vivendo um momento muito complicado. O ódio contra as mulheres, ele é explícito e implícito. Tem de tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado, se você é mulher. E se você é homem, apoie mulheres. Eu sei que tem homem aqui que me assiste. Apoie a sua mulher, apoie a mulher que tá do seu lado, apoie as mulheres que estão fora da sua casa, dentro, fora da sua casa, a sua mãe, as suas irmãs, as suas primas, as suas amigas. Seja um homem que apoia mulheres. É isso. Agora eu vou dormir. Eu acho que eu falei. Não sei se eu falei exatamente o que eu queria falar, mas é porque eu fico meio, às vezes, sem jeito de falar disso na internet, porque minha mente vai a mil e às vezes eu sinto que eu não consigo formular direito os meus pensamentos, as minhas frases e as minhas ideias. Mas eu acho que vocês entenderam. Tá tudo bem. É isso. Eu vou dormir e a gente se vê amanhã.
Conta. Ah, minha filha, eu não tenho nada pra contar daqui. Boring life. Já você tá aqui, né? Deve chegar a sacola hoje, eu vou pôr as coisas, aí eu te falo. Tá bom. Oficialmente, oi amigas. Eu já tô aqui no computador há um tempo. Eu tô amando só ficar de roupa de yoga. Tipo, antes eu praticava e aí eu já ia tomar banho pra me trocar. Mas eu tô gostando de ficar de, assim, sabe? Fazer menos coisas, menos troca de roupa, enfim, simplificar mais. Tô curtindo. O que eu tenho pra fazer hoje? Deixa eu ver. Eu vou treinar mais tarde. Eu tenho que terminar de editar uns vídeos, na real. Tenho que preparar... Eu vou gravar uma publicidade mais tarde, então quero ver direitinho se eu tenho tudo pra gravação, roteiro, tudo. E aí, mais tarde vem uma arquiteta aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava pensando em refazer os armários daqui de casa? Eu mandei no meu grupinho das amigas no Instagram, no canal de transmissão, né? Tem alguma arquiteta que pode me ajudar e tal. E aí, ela vem pra cá hoje pra dar uma olhada nos armários. Eu amo trabalhar com seguidoras minhas. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando eu tava precisando de uma advogada pra registrar uma marca, o Calma Gostosa, que eu registrei, apesar de não ser uma marca grande, eu já quis deixar registrado, foi a mesma coisa. Eu perguntei, tem alguma advogada que pode me ajudar? E aí eu amo trabalhar com vocês, porque, enfim, eu acho que é uma troca muito legal. Aí ela vem aqui hoje pra dar uma olhada nos armários e a gente quer fazer o projeto, orçamento, quanto é pra refazer tudo. É uma obra um pouco cara, assim, porque a gente tem muito armário aqui em casa, então não sei se vai ser pra agora, mas eu quero já deixar o projeto pronto pra quando a gente puder financeiramente, se for agora ou se for daqui a um tempo, a gente já refaz os armários, porque eles são tão antigos aqui e estão com aqueles bichos, sabe? Eu acho que é traça. É traça que fala? Vamos ver. Aqueles bichinhos que ficam comendo, sabe? A madeira. Vamos ver, porque tem dois tipos. Eu ia falar piolho. Nossa, mas esses estão bem feios, essa traça aqui. Bicho de madeira. Eu não sei se é esse horrível não que tem aqui. Mas enfim, tem algum bicho aqui. Que é de madeira muito antiga e já tinha quando a gente se mudou, enfim. Projetos. E é isso, ela vem mais tarde, tô animada pra entender como seria, pra dar um up aqui nos armários. Agora eu tô pesquisando se é cupim, mas assim, esses bichos estão muito feios. E eu não vejo os bichos, eu vejo só o pozinho, sabe? Eu já passei... produto, né, pra matar, mas todo mundo fala que basicamente tem que eventualmente trocar. Mas enfim, eu não tô trocando só por isso também, é porque realmente eu acho que tem como ficar melhor o aproveitamento de espaço. De qualquer forma, é isso. Tô revisando alguns roteiros e terminando de editar alguns vídeos pro TikTok e Instagram. Uma coisa que eu queria compartilhar, que eu fiquei muito feliz mesmo. A Logitech, que é essa marca parceira aqui, eu trabalho com eles faz 9 meses. Ano passado a gente fez um contrato de 6 meses, aí esse ano eles fizeram 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Aí acabou. Gente, o contrato não foi renovado por 1 ano. Por mais 1 ano. Primeiro que a minha agência é foda. Tipo, a minha agência, que é a Side, tô amando essa agência. Elas são muito boas, sério. Elas são... Nossa, elas são incríveis. Mas também de, tipo, uma marca tá apostando em mim por 1 ano. Tem noção? Caramba, mano, que legal. Isso diz muito, sabe? Sobre a relação que eu construí com eles e também o meu conteúdo. E eu acho que como eles veem meu potencial na internet, né? Porque marca nenhuma aposta em um influenciador por 1 ano sem acreditar muito naquele influenciador. Fora que eu fico muito feliz, porque são produtos que já fazem parte, assim, não é nem que faz parte, tipo, é muito... Eles estão aqui e eles não vão pra nenhum lugar. Mesmo se a parceria não continuasse, eu não ia trocar esses produtos. Você entende? Tipo, já faz parte da minha vida. Então é muito legal poder continuar trabalhando com eles. Eu fiquei muito feliz. Meu Deus, 1 ano. Fiquei muito feliz. Aí mudando de assunto, né? Haja paciência pra trabalhar com a internet. Porque, obviamente, eu estou me posicionando bastante nas minhas redes sociais sobre
o movimento Red Pill. E aí eu repostei uma postagem que fala: o Senado aprova projeto que equipara a misoginia ao racismo e aumenta penas para ofensas contra mulheres. E aí uma pessoa, uma mulher falou assim: isso não adianta em nada, só vai gerar censura e mais problema para as mulheres. E aí eu perguntei pra ela, eu falei: você pode me explicar melhor como aumentar a pena para crimes de ódio contra a mulher e criminalizar o discurso misógino vai aumentar os problemas para as mulheres, por favor? Ela ainda não me respondeu. Porque assim, gente, tem coisas que eu entendo que existe dois pontos de vistas. Dois pontos de vistas. Enfim, eu entendo, eu me considero uma pessoa extremamente coerente. Inclusive, assim, politicamente, eu me considero muito mais centro do que qualquer extremo. Eu consigo ouvir os dois lados sobre diversos assuntos, né? Querendo ou não, isso é um assunto político. Então, assim, eu entendo que muita coisa tem dois lados, mas muita coisa não tem dois lados. É isso, assim, tem coisa que não tem dois lados. Não tem. E essa pra mim é uma delas. Não tem o outro lado. Como que você aumentar... E assim, não sou advogada, posso estar falando besteira porque eu não li absolutamente tudo, eu tô lendo as notícias, mas como que você aumentar a pena pra um crime de ódio contra a mulher pode prejudicar a mulher? E eu gostaria muito que essa pessoa respondesse. Porque eu quero muito entender qual é esse outro lado, porque na minha cabeça ele não existe. Não existe. Não existe. Pra muita coisa tem dois lados, pra algumas coisas não tem. E essa, na minha opinião, é uma delas. Uma coisa que eu tô fazendo pra manter meu cabelo mais saudável, eu tô tentando fazer menos aquele coque que eu puxo e passo o elástico aqui, porque eu prendo muito, eu uso 2 elásticos pra ele ficar bem preso, e eu tô evitando fazer isso. Então, quando o meu cabelo tá ok, não tá imundo, tipo, eu lavei ele ontem, então ele não tá sujo, o que eu faço? Eu passo um óleo nas pontas, hoje eu passei esse daqui, da Pantene, e aí eu vou treinar só com a piranha. Vou treinar com piranha, deixo aqui meio solto mesmo, boto pra trás da orelha e pronto, porque eu sinto que tá ajudando a manter meu cabelo mais saudável mesmo, sabe? Sem ficar passando muito produto pra prender e sem ficar prendendo ele muito forte. Agora, eu cheguei numa conclusão muito óbvia. Se você tem medo de uma lei contra a misoginia, você é o problema. Por que eu teria medo de uma lei contra racismo se eu não sou racista? E se eu não tenho falas racistas? E se eu não sou racista? Eu não vou ser contra isso, porque é o justo, é o correto. Por que eu vou ser contra proteger as mulheres, contra o ódio, se eu não odeio mulheres? Agora, se eu odeio mulheres, aí complicou pra mim. Aí fudeu. Então, assim, eu tô vendo que tem uma galera que tá sendo contra e que tá indignado com essa lei, e eu penso, mas por quê? Isso é bem esquisito. Isso é muito esquisito. Tô separando aqui umas meias pra doar. Aí falam, ai não, porque é censura, é censura. Mas por quê? Por que você tá se sentindo censurado? Isso que eu não entendo. Sim, estamos, né, falando que certas coisas não podemos falar, né? Inclusive eu li a lei, ou não sei exatamente o que chama, mas tava lá, humilhação e crimes de ódio contra a mulher. Então, assim, se você não humilha mulheres, por que isso te afetaria? Você entende? Porque eu não tô com medo de ser censurada por conta dessa lei. Porque eu não tenho falas de ódio contra as mulheres, eu não humilho mulheres. E se eu humilho, de alguma forma, eu espero saber que a minha fala não está sendo legal, né? Pra eu não falar mais aquilo. Às vezes acontece, às vezes a gente fala uma coisa ou outra que a gente fala, caraca, e uma pessoa aponta, olha, isso não se fala. Ó, pensa por esse lado. Beleza? Mas se eu não ativamente estou humilhando e odiando mulheres, por que eu tô me sentindo censurada? A conta não fecha. Ó, chegou aqui os que eu comprei, lembra que eu falei pra pendurar os colares? É esse daqui, da 3M. Comprei no Mercado Livre mesmo. Lugar, Índia, lá pra trás, e falar, por que eu desperdicei tanto tempo com
pode ser muito maior do que a dor ou o desconforto de você sair da sua zona de conforto e buscar algo maior. E nesse vídeo do 4K você... Bom, eu vou treinar, pausa na edição, e hoje eu vou levar essa câmera aqui comigo pra academia, coisa que eu nunca faço. Os meus treinos que eu posto aqui no YouTube, eu sempre filmo do celular e coloco na vertical mesmo, porque aí é muito ruim ficar com câmera na academia, não rola. Mas hoje eu vou gravar meu treino de superiores pra vocês com essa câmera. Vou pedir pro meu personal, o Lucas, gravar. Essa blusinha é da Amazon, é uma compra internacional. Na verdade, eu sempre tento comprar quando eu tô na casa da minha mãe, porque é mais barato em dólar lá do que você pagar em real. Mas é da Amazon. Esse top também. Essa legging também. Meu Deus. Eu preciso consumir mais marcas brasileiras de roupa de academia. Mas acaba que quando eu tô lá eu compro, aí eu fico usando. Mas enfim, vamos treinar superiores. Esse é meu personal. Se apresenta. Hello, eu sou o Lucas. Eu sou o Lucas. Vamos treinar. Minha mão. Hã? Bate no banco. Não era sem o pé? Gente, olha essa diva que está aqui. Hello! Apresente-se. Oi, gente, eu sou Natália, sou arquiteta do Estúdio Nano. E eu vou ter a honra de projetar pra essa diva master. Tô muito feliz. Ela que eu falei que, quando eu mandei mensagem no grupo, eu gostei muito do trabalho dela no canal de transmissão, né? Aí agora a gente tá vendo aqui algumas possibilidades, né? Com os armários daqui de casa, são muitos armários. Mas a gente tá tirando as medidas e aí vamos ver como a gente consegue deixar mais funcional, né? Já já teremos vlog com um ótimo background aqui. Um armário novo. Sim, Assim, combinando com a estética do resto do quarto. Estúdios e ambientes pequenos. Aham. E aí, agora eu tô começando, assim, do ano passado pra cá, eu tô começando a pegar mais projetos de pessoas de São Paulo. Gente, Amigas, eu criei um monstro. vamos falar Eu uma criei um coisa. monstro e a culpa é 100% minha. Vocês acompanharam que antes eu tava parecendo um grande bujão. Amor! Tava, mas eu tava sério. fora de forma, tava gordinho, Não tava fala um assim. grande bujãozinho. Aí entrei, né, nesse grande ritmo de malhar, de Graças não sei a o quê. mim. Grande
incentivadora foi a Júlia. Hoje eu voltei na minha médica, na minha endócrino, e amigas, Aí você tá se achando. tô me achando, Fala. 11% de gordura corporal. Ele tá com 11%. Gente, vê se é justo, porque a gente se mata de malhar. Mas E assim, aí o homem, não, corta. não, é preciso falar, eu tô muito dedicado. Mostra A minha teu alimentação. abdômen. Ela Mostra me aí. prostitui, gente. Mostra teu Não abdômen. vou mostrar. Mostra pra ver, mostra. A minha alimentação, eu tô fazendo musculação 6 vezes por semana. Eu faço aeróbico 7 vezes por semana. É verdade. A minha alimentação, muita proteína, muita água. Então, assim, não é à toa, mais 11%. E agora, eu tô indo no mercado e agora a Júlia criou esse monstro que agora eu fico do tipo, só quero comprar frangos e ovos e proteínas. Tchau, amigas. A autoestima do homem hétero. Mas falando sério, eu tô muito orgulhosa dele. Mesmo, porque, gente, não foi fácil chegar até aqui. Foram muitas conversas sobre autocuidado. Ele fala assim, brincando de como ele tava. Teve uma baixa aí na depressão que afetou muito ele, o corpo dele. E eu fui entendendo a melhor forma de ajudar e falar... Meu amor, vamos se cuidar, né? Vamos treinar, vamos comer bem, porque uma coisa puxa a outra. Quando você se sente bem, você faz mais por você, enfim. Acho que tudo está meio que ligado, sabe? Por isso que eu sempre falo da importância do autocuidado. E, de fato, ele começou a se cuidar, começou a ver resultado no corpo dele, ele começou a se sentir melhor, e aí muita coisa vai melhorando. A gente brinca assim, mas eu tô muito orgulhosa dele. Porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Fala, ai, ser homem é muito fácil, corta por pouco tempo e já tem um resultado bom. É verdade, eu acho que o homem, de fato, ele vê um resultado muito mais rápido do que a mulher. Mas, ainda assim, não é fácil. E manter esse resultado não é fácil. Então, eu fico feliz, assim, dele tá curtindo, porque isso é muito legal também, ele tá curtindo, sabe? Ele não tá fazendo mais por obrigação, ele tá realmente gostando. Então, tô muito feliz por ele. Agora, Natália... Diva maravilhosa, minha arquiteta, que vocês conheceram. Ela ficou aqui um bom tempo, a gente conversou sobre, enfim, o que incomoda a gente nos armários. Eu falei pra vocês, né, são armários muito antigos, então pra gente entender, assim, funcionalidade mesmo, não é nem estética, é funcionalidade de ter uma coisa mais que caiba mais as nossas coisas, mais gavetas e tudo. Lugar pra pendurar, a gente tem muito pouco. Então a gente ficou aqui um bom tempo conversando e foi super legal, eu amei conhecer ela. Amei, de verdade. O João também amou ela. Se você estiver assistindo esse vlog, a gente chamou. Então vamos ver, né? Não é nada que a gente tá com pressa pra fazer, que a gente, precisa trocar tudo. Não, eu quero só entender como ficaria, quanto seria de investimento e a gente vai fazendo aos poucos. Eu acho que é isso. Eu tô agora, gente, eu tô assim... tentando terminar de editar esse vídeo e eu tenho uma publicidade pra gravar ainda hoje. Vou correr aqui, porque eu tô meio cansada. Isso. Então, a gente pensa no pior cenário possível e a gente sofre por isso. Em vez de pensar, e se tudo der errado, eu me esforço muito pra pensar, e se tudo der certo? E se for infinitamente melhor do que eu tô imaginando? Bom dia, amigas! Eu já tô acordada faz um bom tempo, na real. Não filmei... Eu tô, assim, tentando não filmar tudo todos os dias. Pra não ficar cansativo pra mim, mas também pra não ficar repetitivo nos vlogs. Então acho que eu vou deixar hoje pra gravar mais a minha parte da tarde, que eu acho que eu vou ao shopping. Aí se eu for eu levo vocês comigo. Mas eu postei ontem que a gente recebeu a arquiteta aqui e tal, e tem muita gente pedindo pra eu mostrar o que a gente vai fazer.
Eu vou mostrar um pouco agora no vlog. Eu mostrei lá o armário, né? Mas eu vou mostrar um pouco aqui também. É porque, assim, eu não tenho certeza que eu vou fazer tudo agora, entendeu? Então, às vezes eu fico com medo de ficar mostrando e eu, sei lá, vai vir um orçamento super caro e eu vou falar, bom, a gente vai deixar pra depois. Mas, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês como que são os armários aqui em casa. Ó, por exemplo, esse é o nosso armário do quarto, tá? Aí eu e o João, a gente divide os espaços, mas esse daqui, por exemplo, é o meu. Você vê, eu sinto que é um aproveitamento de espaço muito ruim, tá vendo? Até assim essas gavetas, ó como elas são. É tipo, é muito pequenininho, tem muita coisa que eu acho que dá pra fazer aqui. A Natália ontem falou também que dá pra melhorar muito esse espaço aqui. Olha esse daqui do meio, que eu e o João a gente divide. Sabe, olha a quantidade de espaço, né, vazio. Por exemplo, eu uso essas daqui de baixo, ó. E aí o João usa essas daqui de cima. Olha a quantidade de espaço vazio que tem, que dá pra ser mais aproveitado. Esse daqui, ainda estamos no quarto, esse daqui é o do João. Aí uma ideia que a gente teve ontem é fazer 2 armários, em vez de 3, sabe? Em vez de 1, 2, 3, fazer um dele aqui e um meu aqui. A gente tem todos esses armários aqui também, que a gente usa pra guardar, enfim, toalhas e tal. Mas olha aqui, olha a quantidade de espaço que dá pra gente aproveitar aqui, que simplesmente, enfim, né, armário antigo é assim mesmo e tá tudo bem. Acho que esse meu eu mostrei ontem pra vocês, né, não lembro, porque eu mostrei os colares aqui. Mas enfim, é isso, assim, a gente quer ver se tem como aproveitar melhor esses espaços. Ó, eu guardo as minhas bolsas aqui, os meus sapatos, alguns ficam aqui, outros ficam no escritório do João, que a gente também divide esses espaços, então ele usa esse closet, eu uso esse closet pra guardar algumas coisas, alguns sapatos também aqui, ó, aqui embaixo. E assim, de forma alguma, como eu falei, é uma coisa urgente, de forma alguma, ai, não está dando do jeito que tá, de forma alguma. Mas é algo que a gente quer fazer há um tempo pra deixar mais, assim, a gente vê esse espaço, a gente fala, putz, poderia estar tão melhor, sabe? Principalmente quando você mora junto, às vezes você também ter mais definido, assim, cada coisa no seu lugar, talvez conseguir centralizar mais, foi o que eu falei ontem pra Natália. Eu guardo minhas coisas em 3 lugares diferentes. Às vezes é chato quando a gente recebe visita, a gente tá entre um closet e outro tentando pegar as nossas coisas, então ter mais, assim, cada coisa no seu lugar. Ela disse que tem como melhorar bastante. Ela acha que vai ficar, assim, outra coisa. Então eu tô bem animada. Eu também pedi pra ela ver se ela consegue dar um mini glow up no meu escritório. Porque eu sinto, às vezes eu me sinto um pouco... Não sei se eu organizei direito os móveis, sabe? Então, vamos ver. Aos poucos a gente vai fazendo algumas... Nossa, que isso? Algumas melhorias aqui em casa. De novo, não é que precisa de nada, mas coisas que a gente quer fazer já há um tempo. Então, eu vou compartilhando obra, gente. Aqui tá com... Nossa, quanta obra tá tendo, sério. Eu vou compartilhando com vocês, mas é isso, assim... Não é um projeto urgente. E se eu ver que eu falei, putz... Amor, vai ficar muito caro pra gente, vamos deixar pra um outro momento da nossa vida. Vai ser isso, mas espero que a gente consiga fazer. Só de pensar em ter que empacotar minhas coisas e ter obra aqui em casa e pó, já me dá assim... eu já fico, meu Deus, ai meu Deus. Mas tudo bem. Eu vou fazer meu café da manhã aqui e vou treinar. E a gente se vê mais tarde. Não quero deixar esse vlog muito repetitivo, sabe? Às vezes eu sinto que meus vlogs são muito repetitivos. Então a gente se vê mais tarde se eu fizer alguma coisa de diferente. Voltei. Pronta. Camiseta, calça, bota e bolsa. Acho que eu vou até o shopping, ver se eu encontro umas coisinhas que eu quero comprar. Na verdade também só dar uma passeada mesmo, curtir esse final do dia. Então vamos. Chegamos no shopping e viemos comer, porque estamos famintos. Mofônico. A gente veio no Iguatemi e a gente vai jantar no Almanara. Jantar não, a gente vai comer alguma coisinha assim.
Aristóteles, porra. Meu Deus, homens Esse é bonito. héteros, Não, sério. isso é bonito. Isso você deveria gastar todo o seu dinheiro. Eu vim ver isso daqui pra nossa cama, mas na real eu queria um rosa, que eu acho que não tem. Então tô chateada. Ó, é esse de linho que eu quero, só que rosa. Não tem. Ou esse? Tem esse também que tá lindo. Esse é mais escuro, né? Não, esse. É. Esse é King? Olha, esse tá bem bonito. Essa e essa. Eu gosto. Eu acho que ele é pequeno, porque pensando que a mesa tá aqui, Ah, nossa, eu acho que vem até aqui um pouco. última parada, supermercado. O Divo quer comprar sushi. Estamos exaustos. Quero ir pra casa, organizar as coisas que a gente comprou. Eu vou mostrar pra vocês. E dormir. Tipo, bota... Você não tem livro no seu escritório? Acho que desses grandes não. Você acha muito pequeno? Eu acho. Eu acho que tem que botar mais uns livros aí. Liga ele. Puta, não é esse soquete ainda? Mentira. Não, ó. Ah, não é? Ou é? Não, isso aqui não. Isso aqui é controle. Tem um outro controle. Cadê o outro controle? Tem um bagulho... Ajeita. Meu óculos. Ah, tá fofo. Tá bem fofo. Bem mais organizado. E esse? Ó, a gente comprou essa cestinha e esse daqui. Pra substituir esse daqui. Nossa, eu achei que tá bem bonito, na real. Não, tá bonito. Achei que tá bem bonito. E aí esse daqui, você acha que esse daqui fica feio aqui? A gente pode botar ali atrás, bota atrás dele. Porque aí se reflete a luz aqui. Ai, tá cheio de... Tem que arrumar isso daí, mano. Tá, Tá horrível. tá foda isso aí. Eu posso tirar minha luz daqui. É, essa luz que Mas é empata. porque eu uso ela aqui. Pronto, escondi. Tesoura. Nossa, achei que as cestas ficaram lindas. Tipo, lindo. Organizado e lindo. Mas eu acho que essa daqui tá tipo... O quê? Essa? Achei que ficou um pouco too much aí. Ah, eu não achei. Porque a gente sempre tá deixando coisa aqui. Um monte de livro, minhas coisas. Assim pode Assim ser. tá bonito. Ah, assim tá lindo. Ai, tá lindo. Não, é isso que é o problema. O quê? Isso. Não, mas esse a gente tem que tirar. Ah. Esse, tira esse. Eu não tô entendendo. Qual que você botou no teu travesseiro? Tem que tirar daquele. Calma. Calma. Vamos primeiro... Aí esse... Não, ao esse contrário. deixa- Cadê a capa? Então, esse deixa aqui. Pega essa ponta e estende ali. Ok. Aí a capa... Botão. Botão. Tiro o botão. Nossa, mano, é lindíssimo. Eu acho que eu não falei, né? Mas eu fui pra comprar o rosa, mas ela me falou que o rosa saiu de linha, não fazem mais. E aí eu comprei esse daqui. De linho. Porque eu achei essa cor linda também, mas tá embolado aqui. Não, Mas mas... aqui ele tá certinho.
Não, mas aqui ele tá embolado. Pô, mas você quer que eu faça o quê? Eu acho que é assim, ó. É. Era esse o tamanho. Imagina, aquele outro ia ficar assim. Aí Tá, esse é o seu travesseiro, bota cafona. dentro. Eu acho que inclusive dá pra puxar esse. Mas tudo bem. Não, eu vou puxar esse, mas tudo bem. Tá dentro? Não. É. Terminamos, ficou assim. Olha como tá bonito, gente. Meu Deus. Oh, tá muito lindo. Sério. Eu amo deixar a casa organizada e bonita. E quando eu sinto que falta algo, por menor que seja, tipo uma cestinha pra organizar as coisas, eu sinto que fica cada coisa no seu lugar. Eu amo esse processo. E pra mim também é muito importante, às vezes, eu mesma ir lá e comprar algumas coisas que eu quero aqui pra casa, pra nossa casa, porque, querendo ou não, eu me mudei pra cá, né? O João já tava, é o apartamento dele. E também é a minha forma de dar o meu toque aqui pra nossa casa. Então me dá muito prazer fazer isso. Então foi muito gostoso, por mais, assim, às vezes por menor que é a coisa, sabe? Pra mim faz muita diferença. E aí outra coisa que eu queria falar é, hoje quando a gente tava no shopping, eu me dei um presente que eu tava querendo já comprar há um tempo. Eu não vou fazer unboxing, não vou mostrar aqui porque não me sinto à vontade e também não é muito conteúdo... Enfim, não me sinto muito à vontade com esse conteúdo, sabe? De unboxing de coisas caras, assim, tipo, muito caras. Mas, significa muito pra mim e... Enfim, foi um presente que eu quis dar pra mim e o que eu queria falar sobre isso é... Por muito tempo, e eu acho que isso é um pouco natural, assim, às vezes, da mulher, sabe? A gente é meio que ensinada a isso. Eu já quis algumas coisas mais caras, até quando eu era, assim, um pouco mais nova e tal. E eu sempre... O meu primeiro pensamento sempre era, ai, o meu marido vai proporcionar isso pra mim. Ai, o meu namorado vai me dar isso de presente. E não precisa ser assim, tá? É muito bom quando... Claro que se a pessoa que tá com você quer te dar presente, ok, enfim. Mas saiba que você pode se proporcionar a vida que você quer ter. E isso eu falo... Não só com coisas materiais presentes, mas coisas que são importantes pra você, você tem capacidade, e eu sei que eu tomo cuidado ao falar isso, porque eu sei que eu venho de um contexto muito privilegiado, mas isso não é relacionado a privilégio, é relacionado ao que você acredita sobre o seu potencial. Acredite que você tem potencial de proporcionar pra si mesma, você mulher, a vida que você quer ter. E que você não precisa depender de um homem pra isso. E que você não precisa esperar um homem pra proporcionar isso pra você. E que existe muito prazer em se proporcionar a vida que você quer. E por isso que eu pego tanto nessa questão de independência financeira. Desde os meus 23 anos, eu não dependo da minha família financeiramente. Foi quando eu me tornei financeiramente independente aos 23. Eu sei que essa é uma realidade também, que não é a realidade de muita gente. Eu morava nos Estados Unidos, eu me formei lá, o meu primeiro emprego foi lá, então o meu contexto é muito diferente, então de forma alguma eu tô falando que essa é a regra, enfim. Mas eu venho de uma independência financeira há muitos anos já, e eu já tive, talvez quando eu era mais nova, esse pensamento de que talvez eu teria que esperar um cara me proporcionar certas coisas e uma certa vida, um certo lifestyle. E não, você não precisa. Você é mais do que capaz de ser esse ponto de motivação e de apoio e de estrutura de vida pra você. Eu sei que... E eu não tô falando que tem problema, às vezes você querer isso, eu não tô falando que tem problema você precisar de ajuda, tipo, não é isso de forma alguma. É muito num lugar de você acreditar em si mesma, acreditar no seu potencial e saber que você é capaz disso sozinha, se você quiser. Espero que tenha feito sentido isso que eu falei. Mas enfim, amigas, eu vou terminar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Acho que eu militei um pouco nesse vlog em alguns momentos, mas eu acho que é importante a gente militar às vezes e sabe, expor a nossa opinião, falar o que a gente pensa, porque às vezes a gente ajuda muitas pessoas através disso e a gente nem sabe. E você nem precisa ser influenciador pra estar ajudando aí
as pessoas com a sua opinião e o seu ponto de vista. Então, eu sou muito a favor da gente falar o que a gente acredita, o que a gente acha que é certo, pontuar o que a gente acha que é errado, que é inadmissível. E também sempre que você puder, fortalecer as mulheres que estão perto de você, porque isso faz muita diferença, mesmo. A força de uma mulher para outra mulher, ela é muito importante. Então é isso. Assim eu finalizo esse vlog e a gente se vê no próximo. Muito obrigada por me assistir. Beijos!